Em meio à pandemia da Covid-19, a diretoria da AGB, Seção Porto Alegre, Gestão 2019-2021, convidou autores e autoras de artigos publicados no Boletim Gaúcho de Geografia para apresentar em outro formato um artigo indicado pelos editores. A ideia é que o autor apresente, além de uma síntese do conteúdo do artigo, o contexto de produção e o grau de intersecção daqueles conteúdos com os autores que ele dialoga e, se for o caso, sugere-se também uma atualização dos assuntos tratados no artigo à luz dos tempos atuais. Por vezes, o autor escreveu um artigo há anos e é um tema que ele não trabalha mais. Nesse caso, a experiência do vídeo é uma oportunidade de revisitação daqueles conteúdos, né? Em outras situações, trata-se de um assunto caro ao autor ainda. E ele tem insights, novas leituras, novos elementos. Então é uma oportunidade de atualizar os debates em torno daquele assunto ou temático que ele tanto trabalha. Com isso, queremos estimular a leitura do Boletim Gaúcho de Geografia e dar visibilidade aos textos já publicados. No vídeo a seguir, temos o prazer de contar com o professor Rafael Zílio Fernandes, da Universidade Federal do Oeste do Pará, falando sobre seu artigo intitulado A Identidade Socioespacial Gaúcha e suas vertentes e espacialidades correspondentes. Desde já, agradecemos ao professor Rafael Zílio. Eu sou o professor André Baldraia, um dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia. Bom vídeo a todos. Olá, meu nome é Rafael Zílio, eu sou professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Oeste do Pará e coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social, o NEPES. Estou aqui no projeto BGG Falado para falar sobre o artigo A Identidade Socioespacial Gaúcha em suas vertentes e espacialidades correspondentes, publicado no BGG em 2016. Primeiramente, eu agradeço à AGB Porto Alegre, essa entidade que foi uma das minhas casas intelectuais e políticas. Então, a todos e todas, meu muito obrigado. Qual o contexto desse artigo? Ele é oriundo do primeiro capítulo da minha tese de doutorado, defendida em 2017, no programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ. E a motivação é a experiência pessoal. Eu, sendo oriundo de Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, fiz minha graduação na URGS, em Porto Alegre, e depois a pós-graduação, mestrado e doutorado na UFRJ. Lá eu pude entender facetas da complexidade dessa identidade gaúcha que antes eu não tinha visto muito bem. E isso me fez refletir um pouco mais sobre esse universo valorativo e a nossa região. Nossa região aí entendida como uma região transnacional que pega mais ou menos Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Então esse artigo ele é uma proposta de abordagem, um caminho para a compreensão da complexidade da identidade socioespacial gaúcha. Mas por que gaúcha em espanhol? O gaúcho, em português, ele é o gentílico do estado do Rio Grande do Sul. Para mim, excessivamente atrelado ao aparelho de Estado, então em desacordo com os propósitos e o espírito desse artigo. Já gaúcho em espanhol, ele remete ao agente social historicamente e geograficamente situado na pampa brasileira, argentina e uruguaia. O artigo ele traz uma proposta de um núcleo originário da identidade e duas vertentes, todas com suas espacialidades correspondentes. Para cada uma dessas três, eu faço um esquema gráfico e mostro alguns personagens da história ou da ficção para ilustrar. Então, nós temos um núcleo originário, que é o gaúcho clássico, a partir de meados do século XVII. Depois, eu coloco uma vertente tradicionalista, a partir de meados do século XIX e até hoje. Vertente essa que, para muitos, é confundida com a própria identidade gaúcha. E a vertente neo-gaúcha, a partir do início da década de 90 do século XX, com a ascensão do Mercosul, o fim das ditaduras militares em Brasil, Argentina e Uruguai e a intensificação das trocas transfronteiriças. Então, eu mostro que a identidade gaúcha ela é apropriada por grupos situados em diferentes pontos do espectro político ao longo da história e até hoje.
E coloco que é importante não esquecer dos componentes de liberdade e insubordinação ao capitalismo que a identidade gaúcha guarda há muito. O gaúcho, seja como agente social ou como habitante do imaginário, ele traz significações imaginárias de resistência à expansão geográfica e subjetiva do capitalismo. Então a visão aqui defendida é de uma reapropriação crítica de elementos do universo valorativo gaúcho por homens e mulheres com vistas à dimensão político-cultural das lutas anticapitalistas. E hoje, 4 anos após a publicação, eu vejo alguns limites, eu vejo algumas possibilidades, algumas complementações poderiam ser feitas, mas eu trago aqui uma. Qual é o lugar das gentes negras? Qual é o lugar da população negra na complexidade da identidade socioespacial gaúcha? Elas foram marginalizadas? Caberia uma vertente própria ou essas gentes não contribuíram para a complexidade da identidade? Minha visão é de que sim. Talvez uma vertente específica, talvez um desdobramento de uma já colocada, enfim. Mas eu deixo essa provocação para vocês refletirem. Mais uma vez agradeço à AGB Porto Alegre, ao projeto BGG Falado e convido a todos e todos para lerem o artigo. Obrigado, tchau. O Boletim Gaúcho de Geografia é publicado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros e pode ser acessado pelo endereço www.ser.ufrgs.br/bgg.